Salve galera, bem-vindos de novo ao canal Até Quando. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui fazendo um novo vídeo, era para ter feito na quinta, mas a correria de final de semestre e tudo acabou não dando tempo, né? Então parei agora para fazer, para agradecer a todas as pessoas, todas que de alguma forma deram uma força, visualizaram o vídeo, se inscreveram. É uma coisa muito pequena, mas que é feita de coração mesmo. Eu acho que era muito necessário isso. Então, agradecer mesmo de coração, todos mesmo. Amigos, pessoas que passaram para ver, a POSP, a UP, toda essa galera aí, né, os professores, enfim, os alunos, que é muito importante, né, como eu falei no outro vídeo. Rapidamente, só voltando, tá? Me chamo Walter, sou professor, né, hoje estou na rede municipal de Cotia, mas muitos anos na rede estadual, também trabalhei em rede particular, né, enfim. E conforme combinado, eu falei lá no último vídeo que nós íamos adentrar. O primeiro tema que eu acho super importante é saúde mental. Esse tema é importante em geral. Hoje é um mal que assola a nossa sociedade. É fato, é fato. E todos os trabalhadores no sistema capitalista estão sujeitos a isso. É um mal que ele faz parte hoje, né? Nos tornou mais tabu falar sobre isso. Era muito tabu quando a gente falava sobre saúde mental. Ela já existe, sempre existiu, né? Mas antigamente, vamos colocar aí, no nosso desenvolvimento como ser humano, muitos de nós lá atrás não sabíamos disso. Muitos sofríamos e fomos descobrir agora, né? Depois de adulto, quero muito ainda fazer alguns testes, porque eu tenho certeza que, né, meu TDAH é aflorado, por isso que às vezes eu me perco aqui. Então não liguem, tá? Eu volto, vou, sair e volto, tá? E hoje eu vim munido de informações e eu peguei para começar, só para começar, uma informação que surgiu não, está, né, como eu falei, tudo fontes, tá? Está no G1, tá? Foi um fato que aconteceu na escola ah, deixa eu ver aqui. Esse fato ocorreu uma escola estadual em São José dos Campos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Uma escola, a professora denunciou, que encontrou uma lâmina de vidro em um copo d'água. 3 alunos foram suspensos, né? É um caso de violência extrema, enfim, né? Mas aí, quem quiser ver, tá lá no G1, tá? O jornalista é Lucas Nanini, tá? Do G1, Vale do Paraíba e região. Mas é só um detalhe. E aí, alguns especialistas falando sobre, né, esse efeito. E eu vou ler rápido aqui, tá? O mais comum é a gente se deparar com quadros de ansiedade. O professor começa a se preocupar de forma excessiva com as situações que vive, com o futuro e com a própria rotina escolar. Essas preocupações acabam gerando problemas de sono e ao longo do tempo podem evoluir para quadros depressivos, explicou o psiquiatra Gustavo Stanislau, especialista em psiquiatria da infância e adolescência pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre e membro do Instituto Ame Sua Mente. Tá? Isso é só para começar. Então, um fato aqui, né, que cita. E quando a gente fala, vou falar de saúde mental só dos professores, não, isso é um efeito dominó. Isso é nítido. Isso acaba respingando nos alunos. Nós estamos numa geração, quem trabalha sabe disso, estamos numa geração onde os alunos constantemente têm crise de ansiedade, crise de pânico, né? Fora, né, os laudos normais, né, que essa geração, né, que a gente tem que lidar. Mas às vezes a gente não sabe lidar com os nossos próprios sentimentos. A gente não teve essa oportunidade de ter um laudo ou avaliarmos. Alguns estão tendo agora, depois, né, da vida adulta. E aí, o que acontece? A gente sofre isso. De alguma forma, a gente não está preparado
para lidar também com o que os alunos estão sentindo, muitas vezes, né? E muitas vezes nós somos o alicerce para eles. Então, uma coisa rebate na outra e até a hora que começa a chegar no limite, né? A vida escolar do professor, até acho que, sério, a gente escolheu isso, a gente optou pela licenciatura por ser professor, porque é verdade, né? A gente ama o que faz. Eu acho que a maioria ama o que faz. E tem que amar mesmo para fazer. Mas, quando a gente ama, quando a gente faz a coisa, a gente tenta fazer, a gente e se depara com uma barreira que a gente não consegue ultrapassar, fica difícil, né? Então, vamos lá. As doenças estão acontecendo nos professores. O número, eu estava vendo também, o ICL, tá? O Instituto Conhecimento Liberta, muito bom. Sigam eles no Instagram. Ele fala sobre isso. A quantidade de professores que estão afastados, estão se afastando, né? Com doenças, né? De saúde mental. E aí eu pergunto, né? Muita gente fala, não, isso daí, esse é o problema, a visão que os pais acabam tendo não, o professor reclama, que isso, o professor trabalha de segunda a sexta, o professor tem recesso no meio do ano, o professor tem recesso no fim do ano. É essa a visão. Esse é o problema. Que eu falo, pais, prestem atenção. Nós estamos lá lidando com as vidas dos seus filhos. Os senhores têm noção a responsabilidade disso? O quanto só isso já pesa na vida de um professor? Na carga de responsabilidade de um professor? Só isso, tá? Agora vamos colocar outras coisas, né? Tem o recesso, né? Pais, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Estamos debatendo hoje, né? Muito importante, a escala 6x1, né? Inclusive, bora apoiar, né? Essa derrubada aí da escala 6x1. O professor, para ser sério, ele trabalha numa escala 7x0. E se eu estiver falando bobagem, escrevam aí depois nos comentários. Os professores, os alunos, a gente não trabalha numa demanda de escala 7x0. Porque não se resume ao término do expediente. Parece clichê, mas é verdade. Tá? Vamos citar a PEI, a famosa PEI do Estado, né? Que as pessoas têm pessoas que acham um sistema maravilhoso. Então vamos citar. Vamos pegar a premissa, podem pegar aí a premissa da PEI, que é o quê? Você ficar à disposição da escola durante 8 horas, que na verdade são 9, porque tem 1 hora de almoço, tá? E muitas vezes, muitos gestores obrigam os professores a ficarem na escola na hora do almoço, e eu sei onde é, só aqui na minha cidade, Osasco, eu sei onde acontece isso. As pessoas sabem que eu não estou falando bobagem. E de forma transvestida de pedagogia da presença. Olhem a premissa da pedagogia da presença na PEI. Já que gostam tanto de falar de premissa. Vê se é sobre isso. Não é. Tá? Pedagogia da presença você faz diariamente, a todo momento. A todo momento. Tá? Mas vamos colocar. Com a falta, olha o efeito que causa, com a falta de professores que estão afastados por conta desses problemas físicos, mentais, do desgaste diário de um professor na escola, automaticamente os professores que estão lá disponíveis, eles são obrigatoriamente a cobrir, né, a dar a aula eventual desses colegas que estão afastados. Com isso, muitas vezes o professor não é capacitado para dar aquele componente. Com isso, acaba se tornando só simplesmente uma medida paliativa, um placebo, tá? Para o aluno não ficar sem professor. Com isso, os seus filhos não estão desenvolvendo o objetivo da educação, que é o conhecimento. É formar cidadãos
com capacidade autônoma, com capacidade de questionamento, com capacidade de discernimento, com capacidade de se tornar uma pessoa qualificada para a vida, né? Não só para o mercado, fala só sobre o mercado de trabalho, eu acho que para a vida. Conhecimento é para a vida, não se resume ao mercado de trabalho, não. Isso é uma fala muito, né, capitalista, tudo se resume ao mercado de trabalho, não é, né? E é o efeito, tá? Beleza, é o efeito que está acontecendo. Pode pegar aí qualquer um, desafio, qualquer um numa escola, principalmente PEI, tá? E do município também, as escolas que não são PEI, as regulares, do estado também, a quantidade de professores que está afastado por algum problema mental ou físico. Pode pegar, tá? E aí vem o sistema e fala assim pra você, não, e você além de tudo, além de toda essa pressão, no final do ano, eu não sei se você vai continuar aqui, porque a gente criou uma metodologia de avaliação onde a gente cria um tal de farol, né? O governo do estado de São Paulo, um tal de farol, que esse farol é um monte de equações que chega ao ponto de falar, não, você não serve. Tá bom, né? Aí o que acontece? Vira o ano, o professor que já passou toda a carga emocional desgastante, fica pior, porque não sabe como vai ser o ano seguinte dele, se ele vai conseguir. Tem vários professores. Se ele vai conseguir atribuir aula, se ele vai ter o trabalho, né? A escola geralmente começa sem esses professores, aí começa a fazer um monte de cadastro emergencial, tá? E muitas vezes não aparece. Um monte de escola, um monte do estado de São Paulo, ainda nós estamos no meio do ano, ainda estão sem professores de língua portuguesa e matemática, principalmente, mas os outros também. São os componentes que, né, a menina dos olhos, né, para avaliações Paulista, Saresp, enfim, que é um número de questões, tá tudo certo, né? Mas estão sem. Então como você vai avaliar um aluno que passou 6 meses sem esses professores, sem esse componente? Pô, pessoal, pelo amor de Deus, né? Assim, tem que dar risada, sabe? Porque normalizou isso. Normalizou-se isso. E todo mundo trabalha com medo. A forma de fazer professor trabalhar hoje, por isso que fica-se cada vez mais doente, é coagindo o professor. Tô falando bobagem, quem tá me ouvindo? É coagindo o professor, ameaçando ele de ser cessado da rede onde ele está trabalhando. Tá aí. Eu falei um dado do Globo.com, tem vários dados. Até me espantei que eu fui ver atrás do IBGE. O IBGE não faz um levantamento de tantos professores que faleceram, cessaram a vida, não puderam nem chegar à aposentadoria. Eu tive bem próximo. Maravilhosa. Assim, nem quero falar sobre, porque aí já pesa o clima, sabe? É isso? É isso então? Não importa mais, né? Que a gente já estava percebendo que nós éramos cada vez um número, cada vez e tá aí, né? Só que vai respingar em quem? Lá nos alunos. Vai respingar nos alunos. Então, vamos lá. Só fala sobre o problema de saúde mental só para conscientizar, né? Parece que é um discurso utópico. Não é não. Não é. Não é, pessoal. Não é discurso utópico. Sabe por quê? Porque se nós mostrássemos força, pensa comigo. Quantos HTPCs, horas de estudo, o cacete que for, supostamente a gente faz na escola, se nós não estamos substituindo, ou alguém nos substituindo. Aí criam-se lá. O que eu mais vi enquanto estava na rede municipal estadual é o tal de gestão de sala. Quantos vídeos, mas quantos vocês aí vão quem sabe o que eu estou falando? Gestão de sala, gestão de sala, gestão de sala. Quantas vezes essas reuniões pararam para ouvir o professor falar assim, o que está acontecendo? Qual o problema? Além de coagir, ameaçar, por resultado.
Não, chegou e falou, não, qual? Ah, Walter, então tá, mano, fala pra mim, quais os, né, o que você deveria falar. E não adianta ficar fazendo o discurso tem que começar na sua unidade pra coisa replicar. Porque falar, ficar discurso falando do governo, é lógico que é. Isso a gente já sabe, mas não vai chegar lá, sua coordenadora vai lá falar com o governo, não vai. Então você tem que começar a questionar a sua gestão. O que realmente eles estão fazendo pra melhorar? Quantos hoje trabalham? Legal? Ou quantos aqui teve que comprar canetão já para dar aula? Quantos aqui vou colocar o meu componente, né, que eu falei lá no programa de educação física? Quantos professores já compraram bola ou algum tipo de material esportivo para o aluno não ficar sem aula? Ou sem algum tipo de, né? Porque está na grade curricular. Você tem que explicar. O desenvolvimento esportivo, por exemplo, em algumas modalidades como o basquete, um exemplo, e não tem bola. Você faz o quê? Só fica na teoria? Não, a educação física é teoria e prática. Os laboratórios. Tá, tô falando condição do trabalho, né? Legal. Quantas vezes a gestão da onde você trabalha falou, não, vamos fazer o seguinte então. De tal horário, eu não quero que você fique levando trabalho para casa. Você não vai substituir ninguém. Você vai apenas fazer o que está na premissa. Vai planejar sua aula, vai corrigir suas provas, vai lançar suas notas. Quantas vezes você não foi atropelado, cobrado por não ter lançado, agora estão criando aí o tal do ponto eletrônico, isso é outra coisa, né? Que é o registro de aula. Quantas vezes você foi atropelado porque esqueceu de fazer o registro? Ou descontado, né? Que agora estão descontando. Mas quantas vezes você recebeu da escola internet, notebook, Chromebook ou afins? É isso. Estou falando do básico. Se todo mundo parasse, sentasse e falasse, ó, seguinte, enquanto não tiver solução sobre isso, a gente não vai sair da sala dos professores. Qual a solução? Qual o prazo? Não, mas né, é mais fácil submeter, né? Porque eu entendo, também trabalhar coagido, né, é difícil. Mas, poxa, falar que não tem solução, tem. Tem sim. Basta coragem. Basta coragem. Porque numa escola, todos trabalham excessivamente. Tá? E só um detalhe. O professor não pode comer na escola. Tá? O professor não pode comer na escola. Comida jogada fora e o professor não pode se alimentar na escola. Além de tudo, ele tem que chegar em casa, né? Quem tem filhos, quem tem, enfim, todos os afazeres, fora os afazeres da escola, ainda preparar, né? A janta e a marmita do outro dia, né? Porque ele vai passar 9 horas dentro da escola. Algumas escolas oferecem lá uma bolachinha nos cafés. Tem umas que oferecem mais coisas legais e tal, enfim. Não pode comer. Não pode. Comida jogada fora. Não, porque realmente, num ambiente que tem 40 pessoas, que nem todas vão comer na escola, mas 40 professores, você não pode ter 40 alimentação, refeição a mais. E quantos não viram? Quantos não viram comida sendo jogado fora nas escolas? E aperta até no coração das merendeiras, que são maravilhosas, também trabalham pra caramba. Muitas vezes elas pegam e falam, olha, pega uma fruta aqui pelo menos, né? E parece que você está cometendo um crime, porque vai ser jogado fora. Parece que você está cometendo um crime. Chega a ser engraçado, piada. Tipo assim, é como diz, né, o José Simão, piada pronta no Brasil. É piada pronta. E sabe o que você faz? É tudo utopia. Não vamos fazer nada. Desde que eu falei lá, desde que a água não começa a bater nos seus glúteos. Né? Porque aí quando bate, aí vai desespero, aí vai correr atrás de mobilização, vai saber o que faz. É bem simples, galera. É questionar, sabe por quê? Vou falar pra vocês. Os próprios gestores da escola são professores. Eles precisam começar
a liderança. Eles precisam começar a conscientização. Porque se eles souberem liderar a sua equipe e der condições e melhorar as condições em pequenas coisas que vão se tornar grandes depois. Se todos que estão no mesmo barco, não é porque tem um cargo a mais, todos são funcionários públicos, olhasse para os seus comandados e falar, pô, é que nem, vamos usar o exemplo no esporte. Quando seus comandados olham que o seu time, o seu líder, o seu treinador, tá pouco se importando com o que você pensa, com o que você sente, como você está. Ele só quer o resultado. O time não vai jogar por ele. O time vai falar, caguei. Se vira aí. E cria-se um clima horrível para se trabalhar. Então, abram os olhos. Comecem na sua unidade, comecem a se mobilizar, comecem a conversar sobre. São temas pesados, turma, mas precisa ser falado, tá? A gente está falando de depressão, a gente está falando de ansiedade, está falando de crise de pânico, nós estamos falando de morte, tá? De tentativas de ceifar a vida. É pesado? É, mas não é mais tabu, temos que falar. Porque isso eu já vi várias vezes, e é muito legal, ser falado para os alunos, sobre os alunos, com os alunos, sobre o assunto. E é muito legal, é maravilhoso, isso realmente é muito bom. Mas e nós? Que somos a linha de frente. Então faz o seguinte, tira todos os professores da escola. Tira os gestores. O que vai fazer diferença? Tira todos os professores da escola, tira o agente educacional, tira a merendeira. O que sobra para a escola funcionar? Parou para se questionar? Você acha que não tem solução? Será que nós não temos força? Enfim, o vídeo ficou longo pra cacete. Às vezes era necessário ter muito mais coisas, mas é um segundo vídeo aí que eu tô lançando. Né? Então, vou divulgar lá nas redes agora, na minha rede, né, Instagram. Me segue lá, @ProValter, me segue lá no Instagram também, quem puder dar uma força, pra gente começar a ganhar ganhar força essa mobilização, tá? Agradeço demais quem aguentou até agora. Por favor, comentem se eu falei alguma bobagem, enfim, se você discorda, se você quer citar algumas coisas. Vou ver se eu começo a trazer professores aqui que possam relatar, né, que queiram relatar, alunos que queiram falar sobre, amigos, psicólogos, enfim, tá? Sobre isso. Mas galera, além de tudo, não achem que não tem solução. Tem sim, tem. E está muito mais próximo do que vocês possam imaginar. Tá bom? O que eu falo, termino agradecendo e sempre eu vou falar, a educação é a maior forma de resistência nesse país. Certo? Um beijão para todos, muito obrigado e até a próxima.